Quando o dinheiro é um extremo ignorante e quando é um extremo necessário. Esse vídeo é uma reflexão profunda sobre dois princípios relacionados ao dinheiro. Quem conseguir eficientemente usar os dois princípios em conjunto conquistará a tão sonhada liberdade financeira. Os dois princípios são extremo ignorante e extremo necessário. O primeiro princípio abordado é o extremo ignorante, onde todo extremo com o dinheiro é ignorante. Um exemplo prático é o hábito de poupar, que é um sinal de inteligência financeira. Mas poupar tudo o que ganha é um extremo ignorante. Trabalhar é essencial, mas trabalhar de domingo a domingo é um extremo ignorante. O mesmo se aplica àquele que vê oportunidades financeiras em todos os lugares, mas ver ou tornar tudo algo financeiro é um extremo ignorante. Abordaremos também casos em que o extremo é necessário. Imagine uma pessoa atolada em dívidas porque gasta tudo o que ganha. Se por um tempo não se tornar um mão de vaca ou avarento, dificilmente irá sair das dívidas. Portanto, estes dois conceitos de extremos ignorantes e extremo necessário, se forem aplicados de modo inteligente, pode criar liberdade financeira e uma vida significativa. Vamos descobrir quando um ou outro é necessário e saudável e quando eles são prejudiciais a uma vida significativa. A relação com o dinheiro é, no fundo, uma relação com o tempo e com a própria mortalidade. Viver bem no presente enquanto se constrói um futuro seguro não é um dom, mas uma arte de equilíbrio. A relação entre vida, tempo e dinheiro exige inteligência emocional e prática financeira. Abaixo, apresento uma reflexão profunda sobre esse dilema, analisando os dois extremos do erro. Neste vídeo também propomos caminhos para o meio termo próspero. Extremos ignorantes. Todo extremo é ignorante. Tem extremo que é necessário. A relação do ser humano com o dinheiro é, muitas vezes, uma dança trágica. Vivemos entre a necessidade de sobrevivência e a busca por liberdade. Nestes dois extremos, a sabedoria é facilmente sufocada. A verdadeira inteligência financeira não reside em acumular fortunas. Reside em equilibrar a necessidade de dinheiro com a necessidade de viver a vida. O extremo ignorante, quando a virtude se torna vício. Todo extremo em relação ao dinheiro é uma forma de ignorância, pois desequilibra a balança da vida. Poupar é um sinal de prudência e inteligência. Mas poupar tudo o que ganha, negando a si mesmo e aos seus dependentes, até o básico, é a avareza. Poupar todo salário ou renda é uma ignorância que troca a vida pela segurança do cofre. Trabalhar é essencial para a dignidade e o sustento, mas trabalhar de domingo a domingo é ignorância. Trabalhar demais é um vício que ignora a finitude da saúde mental e física, frequentemente resultando em burnout. Ver oportunidades é sagaz, mas tornar tudo uma transação financeira é uma pobreza de espírito. Aquele que precifica relações, momentos e lazer, acabam ricos de moedas e pobre de memórias. O extremo ignorante é prejudicial porque torna o dinheiro o dono e o ser humano o escravo. Vamos lá para o princípio do o extremo necessário. Descubra quando se tornar mão de vaca é terapêutico. A vida é dinâmica. E em situações de graves problemas financeiros, os extremos são necessários. Em casos de superendividamento por consumo desenfreado, o extremo se torna necessário e saudável, ainda que temporário. Imagine uma pessoa afundada em dívidas por gastar mais do que ganha. Para sair desse abismo, um comportamento avarento ou extremamente mão de vaca não é apenas útil, é a única saída. Neste caso, ser radical por 1 ou 2 anos é um extremo necessário, cortando todo o lazer, vivendo abaixo do padrão e trabalhando exaustivamente. Não é ignorância, é cura. É o extremo necessário para reverter a ignorância anterior. Vamos para uma análise dos extremos. Os dois erros de cálculo. 1. O poupador extremo, o miserável do amanhã. Esta pessoa vive em função de uma velhice segura. O poupador extremo abre mão de prazeres, viagens e tempo com a família hoje quando tem energia de sobra. O erro aqui é a premissa de que a vida é garantida e de que a energia da juventude se converterá magicamente em felicidade na velhice. Quando o futuro chega, a saúde restrita impede viagens, e o paladar debilitado e doenças da velhice impõem restrições alimentares. A pessoa acumulou riqueza, mas gastou a vida. Ela trocou momentos inesquecíveis por dígitos na conta bancária. 2. O gastador extremo. O futuro incerto. Esta pessoa vive o aqui e agora, com uma intensidade que ignora as consequências. O gastador extremo vive em dívidas, gastando tudo o que ganha e até o que não ganha, como se não houvesse amanhã. O erro é o pensamento mágico de que o dinheiro sempre virá. A consequência? Uma vida com dívidas e com um futuro financeiro inseguro. Este hábito de gastador gera estresse e dependência quando a energia para o trabalho diminuir. O veredito. Tanto o extremo ignorante do poupador avarento, como o do gastador inconsequente erram. O poupador avarento por viver o tempo todo no futuro que pode não acontecer. O gastador compulsivo por viver apenas no presente, falhando em harmonizar o presente e o futuro. Medidas mentais. A filosofia do equilíbrio.
Prosperidade não é acúmulo, é paz. A inteligência financeira não é ter o máximo de dinheiro, mas o suficiente para viver tranquilo. Dinheiro é um meio, não o fim. Utilize o dinheiro para criar experiências e memórias, não apenas para acumular ativos. Ei, morte como guia. Entenda que a vida pode acabar amanhã, mas provavelmente não vai. Portanto, guardem como se fossem viver 100 anos, mas viva como se fosse morrer amanhã. Estratégias práticas. Equilibrando o presente e futuro. Para aproveitar o agora sem vender o futuro, adote estas medidas práticas. 1. Regra dos 50, 30, 20. Adaptada. 50% necessidades. Moradia, saúde, alimentação. 30% viver o agora. Laser, hobbies, viagens, jantares com a família. 20% segurança futura. Investimentos para longo prazo. Aposentadoria, independência financeira. 2. Reserva de emergência. Primeiro, antes de pensar no longo prazo, construa um fundo de 3 a 6 meses de custo de vida. Isso tira o estresse do "e se algo acontecer", permitindo que você gaste o dinheiro de lazer sem culpa. 3. Investimentos com propósito. Guarde dinheiro com etiquetas. Exemplo: Viagem 2026. Velhice confortável. Isso transforma o ato de poupar em um sonho, e não em privação. 4. Automação. Programe uma transferência automática para seus investimentos assim que o salário cair. O que sobra na conta é o que você tem para gastar com tranquilidade. O melhor de dois mundos. Viver bem é um processo, não um destino. A verdadeira segurança financeira permite que você desfrute do presente com a calma de quem sabe que o futuro está protegido. Não espere a aposentadoria para ser feliz. Faça pequenas viagens agora. Curta sua família hoje, mas garanta que no futuro a escassez não roube a dignidade da sua velhice. A riqueza real é o equilíbrio. Aproveitar a jornada, presente, com a tranquilidade da chegada, futuro. Conclusão. A sabedoria está no tempo. O extremo é ignorante e prejudicial quando se torna um estilo de vida permanente. Viver com medo de gastar ou viver apenas para produzir. O extremo é necessário e saudável quando é um protocolo de emergência para restaurar a saúde financeira. A reflexão profunda é que a prosperidade real é ter dinheiro suficiente para que ele não precise ser o foco da sua vida. Aprender a equilibrar a poupança com o desfrute e o trabalho com o descanso é o verdadeiro domínio financeiro. O dinheiro é uma das ferramentas mais potentes da experiência humana, mas ele carrega uma armadilha psicológica. Esta armadilha é a ilusão de que, quanto mais, melhor, em todos os sentidos. Para navegar bem por essa jornada, precisamos entender a dualidade entre o extremo ignorante e o extremo necessário. O extremo ignorante é a perda da finalidade do dinheiro, pois dinheiro é ferramenta de ação e não a própria vida. A sabedoria financeira reside no equilíbrio, pois o dinheiro não é um fim, mas um meio. Quando transformamos o meio em fim, caímos na ignorância. Todo extremo, por definição, anula a função vital do que estamos fazendo. O trabalho que dignifica e o trabalho que gera o esgotamento. Trabalhar é o que nos dignifica e provê. Mas trabalhar de domingo a domingo, sacrificando saúde e relações, é ignorar que o objetivo do trabalho é sustentar uma vida que valha a pena ser vivida. Trabalhar não é apenas ser o combustível de uma máquina que não para. A oportunidade versus a mercantilização da vida. Ver oportunidades financeiras é um talento. Porém, enxergar o lucro em cada interação humana e transformar cada hobby ou amizade em uma transação financeira é uma forma de cegueira. Quando tudo vira negócio, nada mais é sagrado. Reflexão. O extremo ignorante ocorre quando o indivíduo se torna escravo da ferramenta que deveria libertá-lo. É a busca por um acúmulo que perdeu sua utilidade prática. O extremo necessário. O remédio amargo. Se o extremo ignorante é um vício de caráter, o extremo necessário é uma ferramenta de sobrevivência. Existem momentos na vida em que o equilíbrio moderado não é suficiente para corrigir uma trajetória de desastre. Então, devemos praticar extremos que são necessários para nos tirar dos vícios e problemas. Imagine alguém afogado em dívidas, cujo padrão de vida consome 110% do que ganha. Para essa pessoa, ser apenas moderada não basta. Ela precisará, por um período determinado, adotar a postura do extremo necessário. 1. O choque de gestão. Tornar-se um mão de vaca radical ou um avarento temporário pode ser a única forma de estancar a sangria financeira. 2. O sacrifício temporário. Cortar o lazer, o café e o conforto não é ignorância se o objetivo for a reconquista da liberdade. É um tratamento intensivo para uma doença financeira grave. O limiar entre a saúde e o prejuízo. A grande diferença entre esses dois conceitos não está na ação em si, mas na intenção e no tempo. Vamos lá para uma reflexão profunda. O extremo ignorante se caracteriza por medo, ganância,
ou falta de propósito. O extremo ignorante se torna um estilo de vida permanente, causando isolamento, estresse e vazio existencial. Neste caso, se faz necessário um extremo necessário, que é uma correção de rota. É a busca por liberdade que será por um período temporário de tempo. O extremo necessário será um ajuste para a recuperação da dignidade e paz financeira. Conclusão. A vida financeira saudável é como a condução de um veículo. Em condições normais, dirigir em alta velocidade constante é uma imprudência, extremo ignorante. No entanto, se você está em uma ladeira íngreme e o carro começa a descer de ré, você precisará acelerar ao máximo para retomar o controle, extremo necessário. O segredo é saber que o extremo deve ser uma estação de passagem, nunca a morada final. Use o rigor quando a crise exigir, mas retorne à temperança assim que a tempestade passar. Afinal, a maior riqueza não é o que você acumula, mas a liberdade de não ser definido pelo que você possui ou deixa de gastar. Para sairmos da teoria e aplicarmos isso à sua realidade, precisamos identificar em qual. O extremo necessário é como uma UTI. Você entra nela para salvar a vida. Mas não se esqueça que o extremo necessário, o objetivo principal é receber alta o mais rápido possível. Aqui está um roteiro prático para você aplicar essa reflexão e retomar o equilíbrio. 1. O diagnóstico. Você precisa do extremo agora. Responda mentalmente. Suas dívidas hoje ultrapassam 3 meses do seu salário? Você gasta mais do que ganha consistentemente? O seu padrão de vida é mantido pelo cheque especial ou cartão de crédito? Se sim, você está na fase do extremo necessário. É hora de fechar a torneira de forma radical para não quebrar. Se não, você corre o risco de cair no extremo ignorante se continuar sacrificando sua felicidade sem um motivo de sobrevivência. 2. Aplicando o extremo necessário. O plano de guerra. Se você decidiu que o momento pede radicalismo, faça-o com inteligência. Corte o supérfluo invisível. Por 3 a 6 meses. Elimine tudo o que não é sobrevivência. Corte tudo mesmo. Assinaturas que não usa. Comer fora. Compras de impulso. A mentalidade de escassez estratégica. Diga não para eventos sociais caros. Não é por maldade. É por um projeto de liberdade. Foco total na renda. Se o trabalho de domingo a domingo for para quitar uma dívida de juros altos, faça-o. Mas com uma data de término anotada na agenda. 3. O ponto de virada. A saída do extremo. O maior erro é se acostumar com a avareza e esquecer de viver. Você sabe que o extremo necessário acabou quando 1. Sua reserva de emergência cobre ao menos 3 a 6 meses de vida. 2. Suas dívidas com juros altos foram liquidadas. 3. Você consegue poupar 10% a 20% do que ganha, sem passar fome ou privação severa. Reflexão final para sua prática. O dinheiro é um excelente escravo, mas um mestre terrível. Se você está no extremo agora, faça dele o seu escravo mais disciplinado. Isso irá te ajudar para que no futuro você não precise ser escravo de ninguém. Como posso te ajudar a dar o próximo passo? Você gostaria que eu ajudasse a montar uma planilha de cortes radicais para o seu extremo necessário? Ou prefere que eu elabore uma lista de hábitos para evitar cair no extremo ignorante e aquele que poupa demais e esquece de viver? Para avançarmos, preparei um plano de transição que utiliza os dois conceitos. Vamos identificar onde você está e aplicar a dose certa de extremo ou de equilíbrio. Como você não especificou se o foco é sair das dívidas, extremo necessário, ou aprender a viver melhor, evitar o extremo ignorante, dividir em 2 caminhos. Escolha o que melhor se encaixa no seu momento hoje. Caminho A, Operação Resgate. O extremo necessário. Use este se você está no vermelho ou estagnado por falta de disciplina. 1. A dieta financeira radical. 3 a 6 meses. Durante este período, você só gasta com o que é vital. O que é essencial é moradia, alimentação básica, saúde e transporte para o trabalho. Lazer pago, delivery e compras de vestuário são suspensos. Não é mesquinhez, é sobrevivência. 2. O alvo único. Todo o dinheiro que sobrar dessa dieta radical deve ir para um único lugar. Pagar dívidas com juros mais altos ou a criação da sua reserva de emergência. 3. A meta de saída. O extremo necessário acaba no dia em que você tiver zerado em dívidas de consumo e tiver poupado o equivalente a 3 meses de custo de vida guardados. Nesse dia, você sai da UTI. Caminho B. A arte do equilíbrio. Evitar o extremo ignorante. Use este se você já tem dinheiro, mas vive estressado, trabalha demais ou tem medo de gastar qualquer centavo. 1. A regra dos 10% do prazer. Separe 10% da sua renda mensal para ser gasta obrigatoriamente com algo que te dê alegria imediata. Um jantar, um livro, um hobby. Se você não gastar, esse dinheiro apodrece. E isso treina seu cérebro a entender que o dinheiro serve à vida. 2. O limite do trabalho. Defina um dia da semana, onde é proibido produzir ou olhar finanças. Use esse tempo para o ócio ou para as pessoas que você ama. Trabalhar aqui seria ignorância, pois você estaria trocando vida por um papel que já tem em abundância. 3.
Um investimento em experiência. Uma vez por ano, planeje uma viagem ou experiência que custe um valor que te incomode um pouco. O objetivo é quebrar a barreira da avareza e entender que memórias não desvalorizam com a inflação. Qual o seu próximo passo prático? Para eu ser mais específico, me diga qual destes é o seu maior desafio hoje. 1. Preciso de ajuda para cortar gastos e sair do buraco. Neste caso, crie uma lista de cortes do extremo necessário. 2. Tenho dinheiro, mas não consigo parar de trabalhar ou tenho medo de gastar. Busque exercícios mentais para sair do extremo ignorante. 3. Quero organizar meu orçamento do zero para nunca mais cair em nenhum extremo. Adote a estratégia de divisão de renda 50-30-20. O dinheiro é uma bênção, se for inteligentemente usado. Lembre-se que todo extremo é ignorante, mas a ignorância somente irá embora se praticar os extremos necessários.